desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Então você tem que tomar posse das coisas que Deus dá, porque o que vem do céu é muito melhor do que vem da terra, amém? Você que tem sua Bíblia, abre no livro de João, capítulo 6. A partir do versículo 60. João 6. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O título desse estudo de hoje chama-se Jesus é abandonado por muitos dos seus discípulos. Hoje nós estamos vivendo uma semana aí. Quantos estão abandonando o Senhor, né? Quantos estão deixando aí de alimentar o espírito, alimentar a carne? Mas quando as coisas apertam, aí vão lembrar de Deus. Aí é que Deus tem que dar a resposta de acordo com a busca dele. Porque um dos seus servos escolheu dele e não mandou nenhum. Bem? Então diz a palavra do Senhor assim. Muitos, quando os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo sim, Jesus mesmo que murmuravam, disse aos seus discípulos: disse-lhe isso, vos escandaliza? Que seria, pois, se vier e subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas há algum de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E continuou, por isso disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: queremos também retirá-los? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? E só tu tens palavra de vida eterna? E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Deus Santo. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque ele é o que havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Glória a Deus. Pegamos bem essa passagem da Bíblia aí, que hoje outros estão escandalizando aí a palavra, negligenciando a palavra de Deus, procurando fazer seus belos prazeres. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele não deixa nenhum de nós, né, que buscamos a Ele em espírito, em verdade, que adoramos Ele, e não nos deixa só. E Ele diz: pedir, dá-se usar. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a prestilhar. Então nós estamos hoje aqui pedindo ao Senhor que nos dá força, nos dá sabedoria, que fortalece nossos passos, que esquadrinha nossos caminhos, que nos dá sabedoria, muito amor, porque o mundo hoje já no maligno. Hoje, a maior vontade do ser humano hoje é fazer a vontade de Satanás. Mas graças a Deus, Deus nos escolheu, nos separou hoje para nos dar esse pão aqui. Esse é o melhor pão que Ele nos dá, que é a palavra, porque é ela que nos vivifica. Então, Jesus, sabendo disso, meu irmão, que ele, quando pregava aquela palavra, eu escutava dura, a palavra doía, a palavra machuca,
Porque nós, seres humanos, a maioria não estão preparados para ouvir a verdade. Quando se fala a verdade com a pessoa, logo ela se retrai um pouco, fica um pouco ali retraída, pensando, será que é isso mesmo? Eu não fiz isso, eu não devo isso, eu não devo aquilo. Porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Não nós, que nós gostamos de ouvir a verdade, porque nós estamos aqui alimentando a verdade, que é a palavra. Então o Senhor tem nos separado a cada dia, vocês esquadrinhando os nossos caminhos, os tem feito maravilha nas nossas vidas. Esse povo que era escolhido, os 12, Jesus sabia que era no meio de um traidor. Hoje, nesse dia de hoje, irmãos, naquele dia de Jesus só tinha um traidor, Judas. Mas também tem um buraco ali no meio. Hoje, quantos deixam de vir para a casa do Senhor para assistir um futebol, para pular um carnaval 3, 4, 5 dias ou até uma semana? Que agora o tempo ficou tão desastroso que antigamente tinha o carnaval. Agora tem o antes e tem o depois também, que é para acabar de inteirar a vontade de Satanás. Mas graças a Deus, nós temos que bater no peito e falar assim: nós somos ricos, que nós somos escolhidos do Senhor. Amanhã nós teremos um lugar muito melhor do que o que eles escolheram hoje. Nós escolhemos o melhor. Nós viemos para a casa do Senhor adorar aquele que dá o fôlego de vida. Porque quando a gente fala assim, essa palavra carnaval, se você tirar o L, a carne vai. É carne vai. Então a carne vai. Ela sabe para onde ela vai. Depois põe ao pó voltarás. Eles vão para a terra ali, agora não sabem para onde está levando a alma e o espírito dele, que é o mais importante para Deus. Então nós, seres humanos, graças a Deus, que alimentamos sempre da palavra, a cada dia de culto, no nosso intervalo, no nosso dia a dia em casa, que diz que não tem culto, nós fazemos aproveito em ouvir louvores, adoração a Deus, em ler a palavra, alimentar, porque a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes. Ela separa juntas e medulas, podendo separar, podendo discernir até os pensamentos do coração. Então, o nosso Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E Ele não quer que nenhum de nós se perca. E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui. Pode olhar para o seu irmão e pode falar assim: seja você feliz enquanto eu sou, que nós estamos na casa do Senhor. Então, dos discípulos ouvindo isso, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo Jesus que em si mesmo que murmuravam, disse aos seus discípulos: disse-lhe isso, vos escandaliza? O que seria vós se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele sabia que ele tinha um homem carnal, mas muitos deles não sabiam ainda de onde tinha vindo. Eles ficavam, o pessoal, totalmente em dúvida, porque ora um estava com Jesus, ora outro não estava. Tomé era um, Nicodemo era outro, entendeu? Então, assim, as pessoas que ficam, ora está na igreja, ora está no mundo. Ele fica, diz a palavra, sobre a onda do mar. Sobe e desce, sobe e desce. Não tem um rumo certo a seguir. Então, quando nós escolhemos conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, nós podemos falar: hoje você tem Deus na sua casa. Aquele que conhece a palavra de Deus e que vive a palavra de Deus sem murmurar, sem pensar nas consequências, porque Jesus não pensou nas consequências quando ele estava caminhando para aquele lugar, sabendo que ele ia morrer. Ele simplesmente pensou: eu amo todo que meu Pai enviou para mim, e eu vou até o fim para salvar. Isso é que é o nosso pensamento. Não desistir nunca, mas eu vou até o fim. Haja o que houver, passa o que passar, enfim a circunstância, do jeito que vier, eu vou continuar seguindo e vou buscar a minha salvação. Esse é o pensamento que nós temos que ter hoje. Então diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas há algum de vós que não creio, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Deus nos conhece. Deus conhece a cada um de nós que estão aqui. Deus conhece a cada um que está lá fora. Quem quer, quem não quer, quem é verdadeiro, quem não quer ser verdadeiro.
Quem quer fazer as coisas de qualquer jeito, se eu entrar na palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus, e eu querer fazer as coisas do meu jeito, vou quebrar a cara. Pode ter certeza. Porque as coisas têm que ser feitas de acordo com o que está na palavra. Porque Deus sabe quando nós queremos, quando nós queremos. Se nós estamos nos esforçando ou se nós não estamos nos esforçando. Ele sabe o limite de cada um. Deus nos conhece profundamente. Quem somos nós? Eu me conheço. Quem sou eu para me conhecer o quanto Deus conhece? Antes mesmo que eu nascer, vocês já nos tínhamos escolhido. Graças a Deus nós temos que dar. Graças a Deus, glorificar a Deus por nós termos saído da terra do Egito, desse lamaçal, desse charco de lodo, que é esse mundo aí perdido, mundo de traição. Hoje você vê esse carnaval, irmão, que porcaria que é, cada dia vai ficando pior. Mas por que vai ficando pior? Nós temos que entender, nós estamos caminhando para o fim do mundo. Nós estamos caminhando para uma vida nova. Nós que cremos em Cristo Jesus. E continuou, por isso nos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não me for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Vejam bem, hoje nós estamos na quantidade até um pouco reduzida da igreja, mas isso não é diferença para Deus. Às vezes a gente pensa assim, tem pouca gente aqui hoje. O importante, o mais importante está aqui, que é o Espírito Santo de Deus. E Deus está aqui para nos encher com a graça, com a sua misericórdia. Então, muitos, irmãos, muitos deixam de ir para a casa do Senhor, deixam de conhecer a palavra, deixam de fazer tudo que é da vontade de Deus, para fazer a vontade do mundo. Mas por quê? O caminho é largo. E o caminho para a salvação é estreito, é apertado, é duro, tem dia que a gente passa situação difícil. Tem vezes que vem situação da gente, a gente fala, Senhor, eu busco a Deus, eu faço isso para Deus. Deus está te amadurecendo. Deus está preparando você para suportar o quanto Jesus suportou naquele caminho, na trajetória para nos salvar. Ele só tinha um pensamento: fazer a vontade do Pai e dizer que Ele amava. E todos que forem entregues para Ele, nenhum seria perdido. Então, Jesus tinha um pensamento: sempre nos amou e veio para nos salvar. Ele não olhou circunstância nenhuma, ele não olhou nada do que veio pela frente, sempre ele tinha: eu vim para aquele que me enviou, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Nós que estamos hoje, nós temos que fazer a vontade do nosso Deus, daquele que nos dá o fogo de vida. Tudo que temos, tudo que somos, só vem de Deus, não vem de outro lugar. E nós temos que ser muito gratos a Deus, porque as coisas de Deus, meu irmão, elas são melhores do que as coisas do mundo, porque as coisas de Deus, elas são eternas. Esse tempo que nós vivemos aqui é momentâneo, isso passa. Tem pessoas que vivem aí 12 anos, 15 anos, 20 anos, outros 50, outros 80, outros 90, mas tudo é determinado por Deus. É Ele que determina tudo, a última palavra é dele. Então nós temos que prosseguir firme, sem murmurar, sem olhar problema de irmão ou de irmã, porque se eu procurar defeito em cada um, eu vou ver. Mas aí, quando eu estou olhando os seus defeitos, eu estou deixando de olhar o meu defeito. Enquanto eu não olho o meu defeito, eu só estou caindo. Porque eu estou olhando problemas. Qual uma igreja que não tem problema? Qual um ser humano que não tem problema? Meus irmãos, se não tivesse problema no cristão, a vida seria fácil demais. Né? Não foi fácil para Jesus, por que vai ser para nós? Assim como foi para ele, vai ser também um pouco para nós. Quem é nós para suportar o que ele suportou, que foi até o fim. Então nós temos que criar coragem, falar assim: não, eu vou fazer a vontade de Deus. Queira ou não, venha o que vier. As circunstâncias, essa coisa, você vem com uma luta, passa rapidinho. Deus não quer que nós passamos pelo deserto, igual aquele povo que murmurava. A terra prometida estava logo do lado. Mas se eles passar 40 anos por causa de quê? Murmuração. Tem crente que murmura demais. Ah, está ruim, eu faço
faço isso, eu faço aquilo. Deus não gosta de gente murmurador, não. Gente que esteja a perna firme, caminhar e sempre buscar a firmeza dele, buscar sempre, a cada dia. A firmeza de falar assim, eu sei o que eu quero. Eu venho buscar a minha salvação. Eu estou buscando a minha salvação para mim e minha família. E agradeço a Deus, porque eu e minha família servimos no Senhor. Graças a Deus, Deus tem nos direcionado, cada um fala para o outro o que vem da palavra de Deus, só conversamos sobre a palavra, ninguém está usando coisas do mundo, e quando tem um pouco, todo mundo chega lá, conversa, tudo no amor, mas graças a Deus eu posso falar, eu estou rico. Tem esposa que louva, tem meu filho que louva, prega a palavra, então eu vou querer exigir mais do tempo de Deus. Muitas vezes você nem mereceu disso, do que ele tem feito para mim. Cuidado que eu tenho, meus irmãos, assim, não fugindo da palavra, mas dou muito glória a Deus, agradeço demais a Deus, porque uma fila chamar uma pessoa com 67 anos para fechar, hoje eu estou com 72, às vezes eu falo com ele sair, ele fala, não, isso é importante para mim, você está com o teu trabalho, tem saúde, a gente vê que é Deus que te deu essa saúde, continua trabalhando, meu irmão, levanta você todo dia para trabalhar, eu não vou entregar fácil o diabo, ou o diabo dando a boca do irmão aqui, esse burro trabalha até hoje, eu também não sei, não sei nada não, eu vim para Deus, eu vou fazer o que Deus me permitiu fazer. Então muitas vezes o diabo tenta, de alguma forma, de tirar você do foco da sua situação melhor, você viver uma vida mais agradável para você mesmo. E a palavra de Deus, cara, se quiseres, comereis o melhor dessa terra, não só em alimentos, mas está aqui, ó, o melhor da terra. Se quiser comereis o melhor dessa terra, está aqui a palavra de Deus. Esse é o melhor alimento que nós temos. Amém? Por causa disso, muitos seus discípulos voltaram para casa e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna? E nós já temos crido e bem sabendo que tu és o Santo de Deus. Vejam bem, meus irmãos, a palavra de Deus andava. Muitos andavam com Jesus, não sabiam quem era ele, igual o rapaz andou com ele, ele falou assim, sou eu que estou falando contigo. Ele estava andando, eu não sabia que era Deus. Muitas pessoas estão dispersas, às vezes pensam uma coisa e fazem outra. Você está dentro da igreja, tem um tipo de pensamento, não, vou adorar a Deus, vou louvar a Deus, vou pregar a palavra, vou ouvir a palavra. Mas quando saem da igreja, irmão, se dispersam e entram em outro foco. Foco de futebol, foco de outras músicas mundanas, muitas dessas coisas. Isso tira a pessoa de um foco que ele tem que ter, que é Jesus. Quando andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, para ver Jesus. Quando ele focou no Senhor Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para baixo, tirou uma atenção um pouquinho, ele começou a afundar. Então vejam bem que nós temos que ter uma perseverança, uma certeza. O que queremos? Hoje Deus não dá, amanhã pertence a Ele. Então nós vamos fazer para o amanhã, porque pertence a Deus, e o de Deus só vem para nós o melhor. Amanhã nós estaremos no reino dos céus, glorificando, exaltando, enquanto outros estão sofrendo, outros estão pagando, outros estão sendo condenados. E nós, lá de cima, julgando, ajudando a julgar, né? Que nós vamos julgar o ímpio. Então nós temos que entender. E quanto melhor nós fazemos para Deus, quanto mais nós fazemos para Deus, mais nós estamos acumulando a balança para nós. Porque tem uma balança. O de bom fica de um lado, o de ruim fica do outro. Nós temos que saber o que está fazendo. Hoje nós temos que ter uma certeza. Simplesmente, uma certeza na nossa salvação. Porque as pessoas muitas vezes falam salvação, palavras. Você entender bem, ver o que é uma salvação, o que ele vai ter a partir do momento que ele descer a carne, descer a terra, a alma e o espírito subir, a partir dali, o que vai acontecer? Ele andava no pianinho. Vida eterna, o resto da vida, só maravilhas, só alegria, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor.
todas as coisas são passadas. Jesus falou: eu vou para o Pai, na casa do meu Pai há muita morada. Eu vou preparar um lugar para vós. Onde ele estiver, vos estará também. Então nós temos que agradecer o Senhor por ter preparado para nós um lugar lá no céu. Então respondeu-lhe Jesus: não me escolheu aos 12, contudo, o de vós é o diabo. Ele sabia que ia ser traído. Deus sabe de tudo da minha vida, da sua vida. Ele sabe tudo, quem trai e quem não trai. Hoje está aí essa imundice do mundo, esse carnaval aí, não só carnaval, mas a maioria das coisas, as pessoas sabem o que é certo, mas eu não quero fazer o certo, prefere fazer o errado. A gente vê esses políticos, os políticos eles são tão gananciosos, eles tiram de quem não tem, ou pouco tem, para tirar para eles, guardar fortunas dentro de casa, de bancos, quer nem saber do moço que está morrendo, criança, tomando aí a água a R$5 o litro, tomando aquela água para mim, fala que é leite ainda. Quer dizer, é só misericórdia de Deus. Hoje comemos muitas coisas industrializadas, muitas coisas muitas porcariadas no meio, a gente está comendo, meu irmão, está sendo maravilhado por Deus, porque se a gente fosse olhar, a gente tem que saber, a gente vê só na cara da gente o que a gente faz, mas então onde vem, como que vem? É complicado, mas Deus está nos protegendo e nos guardando a cada dia. Então ele oferecia essa traição, ajuda, filho de Simão Iscariote, porque ele era o que havia de entregar, sendo um dos 12. Eu vi que quando Jesus teve traição, tinha um diabo, um demônio ali no meio dele, ali, ó, e ele fazendo de tudo para levar o povo, para dar o pão de cada dia, pessoal, o alimento ali da palavra ali, sempre tem um ali, do lado ali, está sendo perseguido. Hoje nós vamos ser perseguidos, cristão é perseguido, mas não importa, o mais importante é ter o Espírito Santo de Deus para nos guiar, ter o anjo de guarda para nos guardar, nós temos a palavra, nós temos que glorificar Deus por tudo isso que nos tem dado. Então Jesus foi traído, Jesus por todas as circunstâncias, ele não olhou nenhuma delas, que não valesse a pena, se valesse a pena, ele largava para a salvação, para deixar ele não morrer aqui, porque nenhum era para ser, ele está vivo. O vencedor não são, mas pela graça, pela misericórdia dele, que é infinito. Assim como Deus criou o mundo que ninguém sabe onde começou, não tem meio nem tem fim, assim a graça e a misericórdia dele. O amor dele é impagável, não tem como. Dá o único filho para morrer por nós, sabendo que nós não merecíamos, para salvar a humanidade. Então nós que temos a palavra, hoje nós temos a palavra, nós temos que entender que Deus quer o melhor para nós. E o melhor ainda está por vir. Amém? Vou falar o que eu vou trazer para vocês hoje, que Deus possa abençoar a mente de cada um, o coração de cada um, guardando essa palavra, procurando viver, porque a vida vale a pena. O que passou, passou, está bom. Passou, passou, não volta mais. Mas o que está para vir é muito melhor para nós. Amém? O Senhor Jesus abençoe cada um de vocês.